eu pensei assim, cara, eu vou perguntar para ele, no final, se valeu a pena. Se ele não me convencer muito que valeu a pena, eu faço na hora o Pix para ele. Sem ele pedir. Eu peço o Pix dele, pá! Mando o Pix para ele. Ele concordando ou não, já... Aí eu fiquei tranquilão. Porque eu tenho na minha forma de trabalhar, se eu não dou ROI, eu prefiro não fazer o trabalho. Não é? Eu gosto de que os meus clientes tenham retorno quando fazem negócio comigo. Então, aí fiquei tranquilo. E fui pro almoço. Então, para resumir, ele vai faturar 100 milhões esse ano. Ele vai ter 32 milhões de lucro. Isso antes de chegar no almoço. E no meio do almoço, eu fiquei a primeira hora, foram 2 horas de almoço, a primeira hora, só ouvindo sobre o negócio dele. Só ouvindo sobre todas as coisas do negócio dele. Aí eu te falo, né, Igor? As coisas são muito repetitivas, entendeu? Tem muita novidade, sabe? Geralmente o erro é na venda, ou é na gestão, ou é na parte do planejamento fiscal, ou é no modelo de negócios, ou é na tecnologia. Então, você vai ali analisando o negócio do cara, você já sabe mais ou menos onde é que está o caminho para ele crescer mais, para ele faturar mais, para ele ganhar mais. E no caso dele foi na parte fiscal. Na parte fiscal, na parte tributária. E aí, no meio da conversa com ele, a maneira como ele fazia o reconhecimento, sem entrar em muitos detalhes técnicos, vai ficar muito chato, mas a maneira como ele reconhecia a receita dele estava errada. Não era o melhor modelo, não era inteligente. Então, é igual no início da WhatsApp, por exemplo. Eu dava um material didático de graça e cobrava uma mensalidade mais alta. E me senti o cara. E falei, vou dar de graça para ser um diferencial. Aqui ninguém paga material didático. Só que tem um ponto, cara. No Brasil, material didático é isento de imposto de renda, cara. Então tu tava fazendo burrice no fim. Eu tava fazendo uma bobagem, uma burrice do caramba. Eu tava dando de graça o que era isento e tava cobrando caro o que eu pagava imposto. Era um gênio com J. Não é? Errado, tudo errado. Depois eu fui entender, depois eu fui aprender e fiz essa modificação. Pô, cara, aí eu entendi que meu negócio tinha que ser muito mais uma editora do que um curso de inglês. Por quê? No manicômio fiscal do Brasil, no manicômio tributário do país, você tem que ter um bom planejamento fiscal. E eu identifiquei que tinha ali um erro do planejamento fiscal do cara. Só do meu ajuste que eu levei 15 minutos para fazer com ele. E quando eu vi, o cara fez assim, uau! Isso vai gerar para o cara 9 milhões de reais por ano a mais de caixa para ele. Então valeu a pena. Cara, aí eu saí do almoço achando que eu cobrei barato. Mas tu perguntou pra ele se valeu a pena? Não, perguntei. Não, ele adorou, claro. E além dos 9 milhões, tinham aí outras recomendações de canais de vendas, de produto e tal, que dariam outros resultados para ele. Mas essa era muito óbvia. Era só uma mudança de reconhecimento de receita e isso geraria para ele 9 milhões de reais. Então a pergunta que fica, 1 milhão de reais no almoço, é caro ou barato? Cara, depende do resultado, depende do ROI. Que tá... Alguém que fatura 100 milhões, poder gerar 9 milhões a mais de caixa no ano, vale a pena ele pagar 1 milhão? Pô, vale a pena ele pagar até 9 milhões. Vale a pena ele pagar? Que é 9 milhões por ano. Então, ou seja... Então esse conceito de caro e barato, ele depende do ROI. Esse conceito é muito importante para o empresário ter na cabeça na hora dele precificar o produto dele, Igor. Porque o empresário tem muita... A experiência de ajudar empresário, né? Ele tem muita dificuldade de colocar preço no produto dele. Estamos falando de um produto físico, qualquer produto? Qualquer produto, cara. Físico, serviço principalmente. Serviço eu imagino que seja mais complicado ainda. Ele tem muita dificuldade de precificar. Né? Assim, commodity não tem, porque commodity é tabelado, não é? Mas serviço não é tabelado. Então ele tem muita dificuldade de precificar. Geralmente ele precifica olhando para o concorrente. Aí quando o cara precifica olhando para o concorrente, ele entra no campeonato de quem tem a menor margem. E aí o risco que ele tem é de ganhar esse campeonato. Você entendeu? Campeonato de merda, né? Campeonato de bosta, exatamente. E é campeonato quem ganha menos. Mas sobre isso que você falou do o que é caro e o que é barato, isso daí é algo que realmente talvez a gente esteja despertando para isso, entendendo melhor que as coisas são caras e baratas
em relação a algo, ou, por exemplo, em relação ao retorno, em relação ao que aquilo ali vai me trazer no fim das contas, né? Mas, porque quando a gente fala de números absolutos, falar 1 milhão num almoço, o cara gastou dinheiro pra caralho pra almoçar, sei lá, cara. A gente comeu salada e foi uma saladinha e um grelhadinho, exatamente. E uma outra coisa importante é que a galera não costuma... Agora eu suponho, de novo, eu acho que a gente tá começando a despertar pra isso, que é... Se não tivesse rolado esse almoço aí, esse cara provavelmente já tá vivendo com esse faturamento, com esse caixa a menos, até agora, sem nem perceber. Sem nem perceber. Então tem um valor no entendimento, na mentoria, que ele é... Um valor absurdo. Né? Absurdo. É o ROI. Cara, ainda tem esse valor que tu já viu e tem um valor que é mais difícil de ver, que é o seguinte. Para você, imagina que a vida do empresário é uma escada que você vai subindo degrau após degrau. Uma escada. Para você subir um único degrau, como empreendedor, você tem que dar umas 20 bolas dentro. Tem que acertar umas 20 coisas, criar uma parada, fazer uma estratégia, fazer uma promoção, criar um conteúdo diferente. Pô, acertou, aí tu subiu um degrau. Agora, basta um erro para tu descer 20 degraus. É verdade. Isso é verdade. Um erro. Um erro pode custar tudo. Tudo. Um erro pode custar tudo. Então, essa assimetria entre risco e prêmio, ela acompanha a vida do empresário e às vezes deixa o cara meio bundão por causa disso. O cara fica bundão, o cara fica com medo de errar, pô. Se ele erra, ele desce 20. Se ele acerta, ele sobe 1. Deixa eu ficar quietinho aqui. Entendeu? Então, essa assimetria, como é que a gente resolve? Convivendo com gente melhor que você, cara. Que já passou pelo que você já passou, que já fez as cagadas que você está querendo fazer, que já errou o que você está querendo errar. Então, eu acho que o maior benefício dessa ambiência não é só saber o que fazer para subir um degrau. É saber o que não fazer para não descer 20 degraus. Talvez essa seja a melhor habilidade no fim das contas. Pois é. Que nem aqui na internet a gente gosta de acreditar, pelo menos, que a gente faz ideia do que... A gente sabe o que dá errado. E a gente faz ideia do que tem chance de dar certo. Remotamente dá certo. É isso aí. Mas, mas já saber o que dá errado já é um puta começo. Pelo amor de Deus. Eu falo de 40 cagadas que eu já fiz aqui, que eu já errei, que eu já cometi. Pô, eu completei 30 anos de empresário. Não é possível que tu acertou tudo. Não, com certeza eu não acertei tudo. Errei muito. Imagina, eu com 23 anos abrindo meu negócio, cara, fiz um monte de cagada. Errei pra caramba. Mas acertei muito também. Então, assim, entre erros e acertos, nessa máquina de tentativa e erro, pelo menos no meu jeito de aprender, eu fui evoluindo, eu fui crescendo. Meu jeito de aprender é muito assim, é muito no campo de batalha. Teve alguma lição que foi mais dura que a outra, cara? Porque esse lance, eu ouvi outro dia, acho que foi de João Apolinário, cara. Ele falou uma parada que me marcou, que é, cara, erra, mas erra rápido. Não dá pra ficar errando, sabe qual é? Tu tem alguma lição que foi mais intensa que a outra, mais dolorida, talvez? Uma que foi muito intensa. Foi em 1999. Vamos contextualizar, eu tinha 27 anos de idade. A empresa que eu tinha era a WhatsApp. Ela já tinha, em 1999, umas 32 escolas, por aí, 30 e poucas escolas, talvez 34 escolas por aí. A gente já faturava alguma coisa na casa aí dos seus 50 milhões de dólares na época, né? Era reais, mas na época era dólar. A gente está falando de coisa de quase 30 anos atrás, né? 26 anos atrás. Então a empresa estava bem, eu estava bem, eu já morava... você conhece a Barra da Tijuca ali? Morava ali num baita condomínio chamado Pedra de Itaúna, tinha uma casa bacana, que eu já estava rico, tá? Já estava rico, estava super bem.